Vamos falar sobre o regulamento do condomínio. Diz-nos a lei que, havendo mais de 4 condóminos, e caso não faça parte do título constitutivo, deve ser elaborado um regulamento do condomínio disciplinando o uso, a fruição e a conservação das partes comuns. Se um condomínio for constituído por 5 ou mais frações, mas que sejam propriedade de apenas 2, 3 ou 4 condóminos, o regulamento não é obrigatório. Adianta ainda a lei que a feitura do regulamento compete à Assembleia de Condóminos ou ao administrador, se a Assembleia, não o houver elaborado. O regulamento pode fazer parte do título constitutivo da propriedade horizontal, mas o mais comum é ele ser aprovado pela Assembleia após a constituição do condomínio. No entanto, não pode dispor de forma a violar o título constitutivo, como, por exemplo, alterar o fim a que se destina cada uma das frações. Mesmo que do título constitutivo faça parte do regulamento, nada impede que seja elaborado outro regulamento que seja complementar àquele e que tenha um conteúdo mais amplo, especialmente no que respeita às regras de relacionamento. A Assembleia de Condóminos toma decisões sobre a administração das partes comuns, incluindo a aprovação do regulamento, e só ela pode deliberar sobre esta matéria. Ao administrador compete a feitura do regulamento no caso de a Assembleia e só no caso de a Assembleia não o elaborar. Sobre esta matéria diz-nos a jurisprudência: se a Assembleia de Condóminos não tiver elaborado o regulamento do condomínio, cabe a respectiva feitura ao administrador, que fica com a obrigatoriedade de o elaborar, sem necessidade da aprovação da Assembleia para o colocar em vigor. O regulamento pode ser elaborado também por terceiro, por exemplo, por um gabinete de advogados, mas apenas se for essa a vontade da Assembleia de Condóminos, mas terá sempre de ser aprovado em Assembleia. O regulamento tanto pode ser aprovado em Assembleia Ordinária como numa sessão extraordinária. Em qualquer dos casos, o assunto tem obrigatoriamente de constar da ordem do dia, como qualquer assunto que esteja, aliás, sujeito a deliberação. Depois de aprovado, aplica-se a todos os condóminos, mesmo aqueles que tenham votado contra e aos que não tenham participado na Assembleia que o aprovou, bem como a condóminos futuros. Cada condómino tem o direito de propriedade da sua fração e o direito de compropriedade, como sabemos, das partes comuns. E é sobre as partes comuns, que deve incidir o regulamento e não sobre cada uma das frações, embora possa impor limitações aos seus direitos, como, por exemplo, não prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de reparação, a segurança, a linha estética ou o arranjo estético do edifício, não destinar a sua fração a usos ofensivos dos bons costumes, não dar uso diferente daquele que é o fim a que se destina a fração, não praticar quaisquer atos ou atividades que tenham sido proibidos no título constitutivo ou posteriormente por uma deliberação aprovada sem oposição. Por isso, o regulamento pode disciplinar estas matérias que digam respeito às frações, mas são casos muito específicos. Esse documento, portanto, o regulamento, deve conter algumas regras, como disciplinar o uso das partes comuns, por um ou por vários condóminos, como a fixação de publicidade, por exemplo, a lavagem de viaturas. Deve definir que o pagamento das despesas relativas ao condomínio seja efetuado pelos condóminos em partes iguais ou em proporção à respectiva fruição e não pela percentagem ou permilagem de cada fração, como está estipulado na lei, mas desde que devidamente especificados e justificados os critérios dessa forma de distribuição. É necessário ter atenção que esta disposição do regulamento carece da aprovação da maioria do valor total do prédio e sem qualquer condómino a opor-se, ou seja, sem oposição. Pode também
e especificar a forma de distribuição das despesas relativas a partes comuns que sirvam, por exemplo, apenas a alguns dos condóminos. Pode também definir prazos de pagamento e como se efetuará a cobrança de dívidas, permitir a divisão de frações, neste caso, desde que aprovado sem qualquer oposição, pode definir o capital do seguro do edifício, assim como as coberturas e respectivas atualizações, e ainda definir qual o período para a realização da Assembleia Ordinária e qual o período de exercício financeiro, caso ele seja diferente do ano civil. O regulamento pode regular a forma de realização das assembleias por videoconferência, definir como e quando deve ser feita a entrega dos relatórios e contas anualmente, impor que o administrador envie cópia da ata aos condóminos que não estiveram presentes na Assembleia, definir o período de vigência do contrato de prestação de serviços do administrador, assim como os seus honorários, forma de pagamento, denúncia do contrato. E em relação à notificação das deliberações, pode definir também o envio da ata, mesmo para os condóminos presentes, ou definir outras funções do administrador, para além daquelas que estão elencadas na lei, impor um valor de fundo comum de reserva superior ao que está previsto, que é de 10% do valor do orçamento, impor o recurso à arbitragem ou aos julgados de paz nas localidades onde eles existam, definir a periodicidade e forma de manutenção do edifício e dos seus equipamentos, regular, por exemplo, sobre o alojamento local. A lei diz-nos que o regulamento deve também prever e regular o exercício das funções da administração na falta ou no impedimento do administrador, que são situações que podem acontecer. O regulamento não deve limitar-se a qualquer modelo ou minuta. Deve ser elaborado de acordo com as particularidades de cada condomínio, porque cada condomínio tem equipamentos diferentes, áreas comuns diferentes e pessoas diferentes. Além disso, deve usar uma linguagem simples, mas tecnicamente correta. O regulamento pode ser aprovado por maioria do valor total do prédio, salvo quando se trate de normas ou cláusulas para as quais a lei impõe maiorias qualificadas, como já vimos, e não pode dispor de maneira diferente das normas legais imperativas, sob pena dessas cláusulas serem nulas. Não encontro norma legal que permita ou possibilite levar o regulamento que seja aprovado pela Assembleia ao registro predial. Porém, diz a lei que a ficha técnica de habitação deve conter as regras de funcionamento do condomínio, não podendo o notário omitir esse elemento quando da celebração da escritura de aquisição de fração de habitação. Uma das funções do administrador é assegurar a execução do regulamento do condomínio e das disposições legais e administrativas relativas ao condomínio, devendo entregar a cópia do regulamento a todos os condóminos e mesmo facultar cópia aos terceiros titulares de direitos relativos às frações, como é o caso dos arrendatários. Deve também ter o cuidado de o entregar aos novos proprietários, ou seja, a quem venha a adquirir frações no condomínio. O regulamento pode e deve prever a aplicação de sanções para o caso do seu incumprimento, no que se inclui a falta de pagamento das prestações ao condomínio. A Assembleia pode fixar sanções pecuniárias para a inobservância das suas deliberações e das decisões do administrador, sendo que a ata da reunião da Assembleia de Condóminos que tiver deliberado o montante das penas constitui título executivo contra o proprietário da fração. Vamos agora ver como proceder para alterar o regulamento. O regulamento só pode ser alterado pela Assembleia de Condóminos. A alteração deve constar da ordem de trabalhos, identificando quais os artigos a alterar,
Não se pode ter uma ordem de trabalhos muito genérica em que tenha alteração do regulamento, caso não seja para alterar o regulamento na sua totalidade. Caso o próprio regulamento não preveja outro quórum deliberativo, a alteração tem de ser aprovada por maioria simples, mas é necessário ter atenção que o regulamento pode conter normas que só podem ser alteradas por maioria qualificada dos condóminos. E vejamos alguns exemplos. A disposição das partes comuns, as inovações ou as obras que modifiquem a linha arquitetónica ou estética. Nada impede que, posteriormente à sua aprovação, o regulamento possa ser alterado. Qualquer alteração, para ser aprovada, deve respeitar a maioria necessária para a matéria que está em causa, pelo que a votação deve ser cláusula a cláusula ou caso a caso e não deve ser global, salvo-se para aprovar todas as alterações, neste caso, se for necessária, a mesma maioria. Quer a proposta de regulamento, quer a proposta de alteração, deve ser enviada ou entregue aos condóminos com a convocatória da Assembleia, para que tenham tempo de analisar e colocar as dúvidas que tenham na Assembleia e votem em consciência. Espero que este tutorial tenha sido esclarecedor e útil.